pessoal, tudo bem com vocês? Todos estão bem? É muito bom estarmos juntos para essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre Sociedade da Informação e Comunicação e o Ciberpoema. Sobre a temática Tecnologia de Comunicação de Massa, o professor de História trabalhou com vocês o período histórico Estado Novo e os impactos que estratégias de comunicação, como a publicidade e as tecnologias, exerceram sobre a sociedade na primeira metade do século XX. Em Geografia, vocês aprenderam sobre as transformações no espaço geográfico na sociedade urbana e industrial e as trocas de informações proporcionadas pela tecnologia e as redes sociais. Em nossa aula anterior, falamos sobre como se deu a revolução comunicacional desde a prensa de Gutenberg. Compreendemos que o termo meios de comunicação de massa se justificam, pois há comunicação individual, como a carta, o bilhete, o e-mail, e o termo comunicação de massa está relacionado ao envio de uma mensagem a um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Trabalhamos a poesia concreta e verificamos que a questão visual nela é bastante importante, como experimentação poética. Vimos que as mudanças da comunicação interferiram na forma de escrever, de ler poemas também. Será que outras mudanças aconteceram com a chegada da internet? O que você acha? Bem, o que a tecnologia da informação e comunicação tem a ver com a poesia e a língua portuguesa é o que vamos aprender agora. Bem, pessoal, falando então de sociedade da informação e da comunicação, vamos retomar o conceito de tecnologia, que é a ação de estudar uma técnica e verificar quais são as habilidades, que melhor se relacionam, para criar processos mais eficientes para a produção de bens e de serviços também. Já a questão da inovação tecnológica, é um pouco diferente. Está relacionada a conhecer um processo, já ter essa experiência e adicionar a isso criatividade, e, para modificar ali de uma certa maneira esses processos. Então, são necessários fortes investimentos financeiros e humanos, é necessário que pessoas estudem sobre isso para que haja essa inovação. E as técnicas ou ferramentas acabam tornando-se mais eficientes, e o conhecimento é fundamental para que isso aconteça, para a inovação tecnológica. E a cada novo conhecimento, é formada uma rede, porque às vezes a pessoa que cria um produto é especializada, por exemplo, no produto, mas na embalagem é preciso que haja tecnologia de uma outra empresa. O conhecimento aqui é essencial e o compartilhamento dele também, pois às vezes uma empresa produz, por exemplo, um creme ou um produto qualquer, mas a tecnologia para a preservação desse produto, que é relacionada à embalagem, quem detém esse conhecimento é uma outra empresa. Então é necessária essa troca de informações, certo? Bom, falamos então dos meios de comunicação de massa na nossa última aula. E com a chegada da internet, da Web 2.0, isso se potencializou. De quais maneiras nós vamos entender agora. Os meios de comunicação, então, continuaram sendo utilizados da forma escrita, sonora, audiovisual e as multimídias, e as hipermídias também. Modificou-se aqui os formatos dos arquivos, por exemplo, CDs não são tão mais usados, mesmo os pendrives não tanto mais, Agora temos o salvamento, dos arquivos em nuvem, por exemplo. Em uma outra aula podemos falar mais sobre isso. Todo esse conhecimento, que é compartilhado no espaço gerado por essa internet, por esse conhecimento, essa rede de comunicação, esse espaço que é chamado de ciberespaço, tudo isso, essa cultura que é gerada, esse conhecimento, é chamada de sociedade da informação. Então aqui, a circulação de informações se dá no espaço virtual, no ciberespaço, que já acontecia lá na internet 1.0 e se potencializou na Web 2.0, que é mais acessível para as pessoas que não são especialistas da linguagem de programação.
As redes, então, são formadas, os usuários podem também contribuir, né? Não somente as pessoas que geram os conteúdos, e a agilidade é muito maior do que nos meios anteriores, né? Que foram da cultura do papel, por exemplo. Dessa maneira, o compartilhamento de conhecimento está bastante vinculado, por exemplo, às Wikis, né? Que é a Wikipedia, que é um site, uma plataforma de compartilhamento de conhecimento em que as pessoas que utilizam também podem colaborar. Então, a palavra colaboração aqui é essencial. Você também pode acessar e inserir ali informações. Lógico, né, que pressupõe-se aqui que haja um consenso, né, um entendimento que tudo que deve ser postado lá tem que estar relacionado a fatos verídicos, por exemplo, né, e não duvidosos ou falsos. Os blogs e os sites, né, que são páginas mais voltadas para a questão pessoal, né, é mais intimista, nem todos eles, mas foram criados nesse contexto, né, de ser uma coisa mais pessoal. São facilmente criados, então, a partir de tutoriais, né, se nós compararmos com a internet 1.0. E quando falamos, então, dessa sociedade de informação, nós temos também que comentar sobre quem que faz parte, né, dessa sociedade. Será que todas as pessoas têm acesso a essas informações, a essa rede de informações? Infelizmente, não é verdade? Nós sabemos que há os excluídos digitais, que segundo o IBGE, né, uma pesquisa feita em 2018, constatou-se que 25% de toda a população brasileira, né, de 10 anos ou mais, a partir, né, de 10 anos ou mais, são excluídas digitais. Pode ser que de 2018 para cá esse número tenha reduzido? Espera-se que sim, possivelmente tenha reduzido, né? Mas mesmo assim é um número muito grande de pessoas, certo? A questão aqui da exclusão digital está muito relacionada à questão de uso, né? Assim, o que você usa a internet para qual objetivo? Muitas pessoas trabalham fazendo uso da internet o dia todo, por exemplo, mas em casa podem fazer o acesso de diferentes maneiras, ou pode também escolher não utilizar, certo? Bom, 4 em cada 5 lares brasileiros têm acesso à internet. É um número bastante significativo também. Quando falamos de hipermídia, né, que estava presente na cultura do papel e com o avanço da tecnologia da comunicação, nós estávamos falando de textos com palavras, né, textos escritos ou orais, sons não relacionados à oralidade, à fala, por exemplo, a imagens, que na cultura do papel isso era possível uma imagem estática, né, a menos que fosse ali uma produção de vídeo mesmo, cinematográfica, né, com a sobreposição de imagens, enfim. E aqui nós temos a questão do vídeo, que na cultura atual, né, da cultura da sociedade, da informação e comunicação, é bem tranquilo de acontecer. Por exemplo, se compararmos a décadas atrás, a maioria dos celulares vem já com 2 ou 3 câmeras, né, de fácil manuseio, né, se compararmos com a produção cinematográfica, por exemplo, né, da década de 80, né, por exemplo. Pensando nisso, no que a língua portuguesa se relaciona? Sempre, né, falamos aqui que para registrar as situações do dia a dia, para registrar a comunicação entre as pessoas, utilizamos sim a língua portuguesa, não só no registro, né, mas o próprio meio, né, a própria forma de se comunicar está muito ligado à língua portuguesa. E aqui não vai ser diferente na nossa aula de hoje. Bem, pessoal, falando então de língua portuguesa e o que toda essa tecnologia e mudança comunicacional tem a ver conosco, podemos pensar nas formas de leitura. Você já viu falar do hipertexto? O hipertexto é quando encontramos um texto dentro de outro texto. De que maneira isso acontece? Quando acessamos uma página na internet, podemos perceber itens, palavras ou frases de coloração diferente. Ao clicarmos, abre-se então uma nova página virtual. E aí podemos ler sobre aquele conteúdo. Dessa maneira, o leitor pode escolher
de que maneira ele quer fazer a sua leitura e quais pontos de conhecimento ele quer saber mais. Outra característica do hipertexto é a questão da escrita eletrônica. Ele está presente, né? O portador textual principal são mesmo as páginas da internet. Mas é possível também encontrar hipertextos na cultura do papel. Mas isto fica para uma outra aula, certo? Bem, os hipertextos também podem ser coletivos, de escrita coletiva. Pode ser, por exemplo, que sobre um determinado assunto, várias pessoas escrevam separadamente, mas que ao montar o texto, forma-se então um texto de escrita coletiva. E a própria forma de leitura já sugere uma rede de informação e uma rede de colaboração interativa entre as pessoas que produzem o conteúdo e aquelas que podem usufruir dele também. Dá só uma olhada nessa imagem. Hoje nós vamos falar do ciberpoema, que é o poema relacionado à rede social apenas? Não, estou falando exatamente de rede social, estou falando do ciberespaço, que é toda a cultura, né, todo o espaço, né, que há para que tudo aquilo que é produzido por meio da internet, né, com o uso da internet, seja armazenado lá, uma grande rede mesmo de conhecimento, certo? Então, é um gênero textual. Será que muda da cultura do papel para cá? Com certeza. Observem aqui esse poema visual. Esse poema visual, olhando assim, observando ao longe, forma uma imagem. Você consegue identificar? Muito bem. Parece uma silhueta, né? Uma pessoa dando um passo. Vamos fazer a tentativa de leitura. Temos aqui o acento grave, uma apóstrofe, letra R maiúsculo. Temos aqui possivelmente o zero, o minúsculo, ponto, barra, H, cifrão, N minúsculo, outro sinal grave. Observem só que lá no rosto, né, da silhueta, nós temos, né, para a formação do lábio, o sinal de igual, mas o que vem antes não é possível de ler, né, não se forma palavras aqui. Temos a formação do ombro, com letra X, letra V, maiúsculo, mas não forma nenhuma palavra em nenhuma parte do poema. A partir do momento que vai para o corpo, né, para o tronco da silhueta, nós temos a presença de letras, números e outros símbolos que são mais abaulados, né, mais arredondados e preenchem mais o papel, né, vamos assim dizer. Então, eles preenchem mais o papel, como o próprio sinal, né, de arroba. E aqui, nesse momento, né, aqui no tronco, no quadril da silhueta, quando observamos de longe, percebemos que esse espaço do papel está mais preenchido do que lá na parte, na região, né, que remete à ideia do pescoço desse personagem, né, dessa silhueta. Temos a questão da mão, né, barra, 0 e 1. A perna, né, vai se afunilando. A questão dos pés também, à medida que vai afunilando, a gente pode observar que os sinais utilizados, eles se alteram. Não são mais apenas os sinais abaulados, arredondados, como arroba, 0, né, a letra B, também que preenche bastante espaço no papel, mas ela passa a ser letra H. O sinal grave passa a dar um certo contorno, né, aqui na panturrilha da perna. E os pés, aí nós já temos sinais que são mais horizontais do que verticais. Temos o tio, o travessão, 2 pontos também, embora que tenha, né, essa característica mais vertical. Bom, quando observamos aqui, percebemos que para criar esse poema visual, o autor buscou esses elementos.
Podemos dizer que usou letras e símbolos, números aleatórios? Não podemos dizer, porque a partir da forma que esses números e letras e símbolos se organizam no papel, como é que eles cobrem o papel, né? E como toda essa organização ocupa um lugar na página e no papel, como é que a mancha aqui, ó, escrita, ocupa o papel. Mesmo ela sendo aqui estática, nós podemos perceber a ideia de movimento por conta da silhueta, né? Está um braço à frente do tronco, que é um movimento que fazemos quando mudamos o passo, e as pernas também estão afastadas uma das outras. A ideia que temos é que a pessoa, né, a silhueta, está de perfil. Podemos inferir isso pela questão da posição dos pés, certo? Então aqui, ó, onde é construído os pés, né, da silhueta, sugere que esteja de perfil esse personagem. Agora que já exploramos esse texto como poesia concreta e visual, e já verificamos que os símbolos utilizados e a forma que a mancha de tinta, né, utilizada para os símbolos ocupa o papel, nós vimos que tudo aqui foi bem pensado, né, não é aleatório, por mais que não forme aqui palavras, nós temos sim a compreensão de uma mensagem. Agora, vamos verificar como foi a expansão deste mesmo poema visual, deste mesmo poema concreto, para o ciberespaço. Vamos verificar? Nós podemos perceber, então, que aquela nossa inferência, ela faz sentido. A silhueta, então, passa a se mover e, do ponto de vista do leitor, o personagem está de perfil em relação a nós, leitores. Ele se movimenta, podemos perceber o movimento dos braços e também das pernas e pés. A cabeça, né, também tem um certo movimento, não tanto quanto pernas e braços, e nós temos essa ideia de continuidade. Por conta de não ser uma imagem estática e estar no ciberespaço, o formato, então, não pode ser tinta e papel, né? O portador textual não pode mais ser o livro, a página. E o que é escrito não pode mais ser impresso. Mas o fato de estar no ciberespaço não torna esse poema inexistente. Pelo contrário, ele se expande e passa a ter o movimento que nós percebemos e inferimos lá na poesia visual. O ciberespaço, então, contém conteúdos reais produzidos pelos seus usuários e também por pessoas que planejam os seus conteúdos. Podemos perceber, então, que as características do cyberpoema estão relacionadas diretamente à utilização de recursos tecnológicos que o computador pode oferecer, o que não havia, né, o que não é possível na cultura do papel e o livro impresso. Dessa maneira, então, o portador textual está principalmente em páginas virtuais, em blogs, sites e até mesmo em plataformas de vídeo. A questão da interação com o leitor é marcante, como no vídeo que vamos ver daqui a pouquinho, em que o leitor pode escolher a ordem em que ele quer apreciar o cyberpoema. É interessante nós lembrarmos que aquela característica, né, da poesia concreta e visual, dos versos não serem metrificados, né, não ter aqui uma rima específica, ela permanece aqui no cyberpoema. E pode também haver a presença de imagens, de fotos, né, e outros elementos gráficos. Vamos agora, então, conhecer esse vídeo que fala sobre cyberpoemas e também mostra para nós alguns cyberpoemas diferentes do que vocês já viram nesta aula. Você sabe o que são cyberpoemas? Algumas características diferenciam os cyberpoemas dos poemas comuns, como, por exemplo, os recursos tecnológicos. De anos para cá, a tecnologia veio mudando bastante, e é por causa dela que nós temos hoje os cyberpoemas. Da mesma maneira que encontramos poemas comuns em livros, de papel, publicados, impressos,
Os cyberpoemas são encontrados na internet, em blogs, em sites. Uma outra característica desse tipo de poesia é a interação do leitor. O cyberpoema é um formato que permite a interação entre o leitor e o poema. Aquele que escreve um cyberpoema pensa também nas interações que o leitor pode fazer, ou seja, mudando o poema ou brincando com ele, por exemplo, como se fosse um jogo. Bom, uma outra característica dos cyberpoemas é que eles geralmente, mas não sempre, possuem versos, rimas e imagens. Como os cyberpoemas são escritos e publicados na internet, pensando na interação com o leitor, é muito comum que a gente encontre imagens, fotos, vídeos, às vezes até áudio em um cyberpoema. São esses recursos tecnológicos que a gente consegue encontrar nesse tipo de poesia. Bom, para esse vídeo, eu trouxe alguns exemplos de cyberpoesia que a gente pode encontrar no site cyberpoesia.com. Vamos prestar atenção nesses exemplos e vamos tentar compreender as características de um cyberpoema, para que a gente consiga diferenciar ele de outros tipos de poesia quando a gente vê. Bom, esse é o site. Como a gente pode ver, temos aqui vários cyberpoemas que podemos escolher para poder ler e interagir. Eu vou escolher o número 8, o de nome Gato Letrado. Vamos prestar atenção nesse cyberpoema, e daí vamos depois prestar atenção em suas características, tudo bem? Vamos lá! Viu? Isso é um cyberpoema. Um poema criado não só com letras, mas também com imagens, com desenhos, com cores, com formas. O interessante do cyberpoema é que, como ele usa recursos tecnológicos, a gente pode criar várias maneiras diferentes de expressar nossa poesia. Vamos voltar, então, e tentar encontrar um outro exemplo para que a gente consiga entender com mais clareza como que funciona um cyberpoema, tudo bem? Bom, eu vou escolher o poema de número 10. Ele se chama Cheio Vazio. Vamos assistir e depois vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá! E aí, o que você achou desse cyberpoema? Gostou das imagens e da maneira como ele aparece para a gente? Como eu disse lá no começo, nem todo cyberpoema, nem todo poema, na verdade, precisa ter rimas, por exemplo. E esse, Cheio Vazio, sendo um cyberpoema, é um bom exemplo de um cyberpoema sem rimas, sem versos, apenas com imagens que se sobrepõem e algumas palavras que aparecem dando significado. O cyberpoema é um tipo de inovação artística. Através da internet e recursos tecnológicos, a gente consegue expressar a nossa poesia, a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente quer dizer de maneira artística, com vários recursos diferentes. Não só versos, rimas, estrofes, mas também imagens, sons, fotos, vídeos, enfim. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o cyberpoema, sobre a cyberpoesia. Hoje, a gente compreendeu algumas características de um cyberpoema para que a gente consiga identificá-lo daqui por diante, sem confundir com outros tipos de poesia. Uma das características que a gente viu hoje é que um cyberpoema pode conter versos e rimas. Porém, nem sempre. Uma outra característica é que, por se valer de recursos tecnológicos, um cyberpoema geralmente possui imagens, formas e vídeos. Vimos também que a internet e os recursos tecnológicos que a gente acabou de falar são o que sustentam uma cyberpoesia. Ela é criada e é na internet que as pessoas compartilham umas com as outras o que escrevem. Uma outra coisa muito importante que a gente viu hoje nessa aula e que a gente tem sempre que ter em mente quando falamos de cyberpoesia é a questão da interação do leitor. Ou seja, um cyberpoema é escrito, geralmente,
não apenas para ser lido e analisado, mas também para que haja uma interação. Aquele que escreve um cyberpoema pensa não só no que está escrevendo, mas também na pessoa que vai lê-lo. Alguém que lê um cyberpoema não apenas analisa o que foi escrito, mas também consegue interagir, brincar com o poema que escreveram. Então, agora chegou a hora da atividade. E com base nos poemas que nós vimos agora há pouco, você vai responder aos exercícios que criamos, certo? Agora, então, que vocês já verificaram quão diferentes podem ser os cyberpoemas, né, os ciberpoemas, vamos para a nossa atividade da videoaula. Vamos lá? Número 1. Em relação ao poema cheio ou vazio, assinale abaixo os recursos utilizados para a construção do ciberpoema. Primeiro item, então. Não é VOF, né, pessoal? Primeiro item, marcação de X. Uso de linguagem não verbal. Vocês se lembram do poema? Havia recurso de imagem? Havia sim, não é verdade? Então, essa nós marcamos o X aqui. Próximo item. Uso de linguagem verbal. Isso está relacionado não apenas a palavras escritas, né? Mas também o uso de sons, né? Pessoas falando. Não havia pessoas falando lá, mas vocês perceberam palavras? Sim, né? Muito bem. Então, podemos marcar que há sim o uso de linguagem verbal. Próximo item. Interatividade com o leitor. Bem, essa aqui ficou bastante evidente, não é verdade? Porque assim que o poema começa, nós já temos a opção de clicar em cheio ou vazio para que o poema se inicie, então. Podemos marcar sim, interatividade com o leitor. Último item, então, da nossa lista aqui, esquema elaborado de rimas. O que vocês se lembram sobre o poema? Tinha bastante rima lá, não tinha nenhuma rima. Tinha um esquema de rimas, mas não tão elaborado. Isso mesmo, estão certos. Não havia esquema de rimas lá. Os versos, né, eram livres e brancos. Então, essa nós não marcamos. Muito bem, vocês estão fera, vocês estão muito bem em relação ao ciberpoema. Vamos então, pessoal, para a atividade número 2. Observe as imagens abaixo referentes ao ciberpoema Gato Letrado. Lembram-se dele? Essas duas imagens aqui estão relacionadas a ele. Nessa primeira imagem, temos, né, o caminhar do gato sobre o alfabeto. Então, ele caminha e aí, observem as letras A, B, C, D, E, F, G. Quando chega na letra G, vocês se lembram do que acontece? Isso, a carinha do gato, né? Aparece nessa letra, substituindo então a letra G, que é a letra inicial da palavra gato. Logo depois, o alfabeto inteiro, né, é mostrado a nós aqui no poema, e o gato passa então a ter o corpo, né, completado, é como se ele fosse, a carinha dele, né, ganhasse um corpo com a frase, o gato marrom foi alfabetizado, certo? Então, agora, a partir dessas duas imagens que eu coloquei, para que vocês lembrassem, né, do vídeo do ciberpoema, vamos para a nossa questão. Ao observarmos o poema, percebemos que ao passear pelo alfabeto, o gato aprende a ler. Isso está registrado no poema com a frase o gato marrom está alfabetizado. Assinale um X no tipo de linguagem predominante neste ciberpoema. Bom, mais uma vez estamos falando sobre linguagem, não é verdade? Então, vamos observar o que está sendo solicitado de nós agora, do nosso conhecimento. Primeiro item, linguagem denotativa. Vocês estão lembrados? A linguagem denotativa está relacionada às palavras no seu sentido primeiro, né? No seu sentido real, literal, né? O mais próximo da realidade ali, do concreto.
É neste sentido que o poema está sendo construído? No sentido real? O gato anda pelo alfabeto e assim aprende a ler? Literalmente? Não é isso que acontece, né? Isso quer dizer que a próxima alternativa é a nossa resposta correta? Provavelmente, mas antes de marcar, vamos analisar. Claro, sempre faremos isso. Análise. Linguagem conotativa. A conotação, então, como vocês já estão lembrados das nossas aulas anteriores, está relacionada à palavra num sentido diferente daquele primeiro. É um sentido diferenciado. Não quer dizer literalmente que o gato passeou pelo alfabeto. Quer dizer que ele estudou, porque afinal de contas, passear sobre o alfabeto não alfabetiza ninguém. Seria até interessante, né? Se fosse dessa maneira, mas não é. Então, nesse sentido, né? No poema predomina a linguagem conotativa. Isso mesmo. Fiquem à vontade, então, para pesquisar outros ciberpoemas nos sites que comentamos aqui e também relacionados ao vídeo, né, que mostramos a você. Você vai apreciar e perceber que o ciberpoema realmente é construído pela cultura produzida e veiculada por meio da rede de informação e comunicação do ciberespaço. Espero que você tenha apreciado os nossos ciberpoemas de hoje. Fique à vontade para produzir os seus, divulgar e compartilhar. Nossa aula termina por aqui. Continue realizando as atividades do portal e também aquelas que o seu professor personaliza para você. Até a próxima, pessoal. Tchau!